Nietzsche foi um grande filólogo e filósofo do antigo Reino da Prússia, impactando o pensamento ocidental através de seus escritos. A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez. Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Fiquei magoado, não por me teres mentido, mas por não poder voltar a acreditar-te. O que não provoca minha morte faz com que eu fique mais forte. Não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. Há sempre alguma loucura no amor. Mas há sempre um pouco de razão na loucura. Quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Torna-te aquilo que és. A vida vai ficando cada vez mais dura perto do topo. As mulheres podem tornar-se facilmente amigas de um homem, mas, para manter essa amizade, torna-se indispensável o concurso de uma pequena antipatia física. É mais fácil lidar com uma má consciência do que com uma má reputação. Temos a arte para não morrer da verdade. Na vingança e no amor a mulher é mais bárbara do que o homem. Tudo é precioso para aquele que foi, por muito tempo, privado de tudo. Quem luta com monstros deve velar porque, ao fazê-lo, não se transforme também em monstro. E se tu olhares, durante muito tempo, para um abismo, o abismo também olha para dentro de ti. É preciso ter o caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. O verdadeiro homem quer duas coisas: perigo e jogo. Por isso quer a mulher, o jogo mais perigoso. Não posso acreditar num Deus que quer ser louvado o tempo todo. Sem a música a vida seria um erro. Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. O amor é o estado no qual os homens têm mais probabilidades de ver as coisas tal como elas não são. É difícil viver com as pessoas porque calar é muito difícil. É pelas próprias virtudes que se é mais bem castigado. Os grandes intelectuais são céticos. O macaco é um animal demasiado simpático para que o homem descenda dele. Uma vez tomada a decisão de não dar ouvidos mesmo aos melhores contra-argumentos, sinal do caráter forte. Também uma ocasional vontade de se ser estúpido. Não se odeia quando pouco se preza, odeia-se só o que está à nossa altura ou é superior a nós. Sou demasiado orgulhoso para acreditar que um homem me ame, seria supor que ele sabe quem sou eu. Também não acredito que possa amar alguém, pressuporia que eu achasse um homem da minha condição. A vida mais doce é não pensar em nada. Até Deus tem um inferno, é o seu amor pelos homens. Quem, em prol da sua boa reputação, não se sacrificou já uma vez a si próprio? A objeção, o desvio, a desconfiança alegre, a vontade de troçar são sinais de saúde. Tudo o que é absoluto pertence à patologia. Perdido seja para nós aquele dia em que não se dançou nenhuma vez. E falsa seja para nós toda a verdade que não tenha sido acompanhada por uma risada. A moralidade é a melhor de todas as regras para orientar a humanidade. Para a maioria, quão pequena é a porção de prazer que basta para fazer a vida agradável. A vontade é impotente perante o que está para trás dela. Não poder destruir o tempo, nem a avidez transbordante do tempo, é a angústia mais solitária da vontade. O medo é o pai da moralidade. Há uma inocência na admiração, é a daquele a quem ainda não passou pela cabeça que também ele poderia um dia ser admirado. Culpamos as pessoas das quais não gostamos pelas gentilezas que nos demonstram. Não é a intensidade dos sentimentos elevados que faz os homens superiores, mas a sua duração.
Há uma exuberância na bondade que parece ser maldade. Logo que comunicamos os nossos conhecimentos, deixamos de gostar deles suficientemente. A vontade de superar um afeto não é, em última análise, senão vontade de um outro ou de vários outros afetos. No convívio com sábios e artistas facilmente nos enganamos no sentido oposto. Não é raro encontrarmos por detrás de um sábio notável um homem medíocre, e muitas vezes por detrás de um artista medíocre, um homem muito notável. Quando adestramos a nossa consciência, ela beija-nos ao mesmo tempo que nos morde. Não é a força mas a constância dos bons resultados que conduz os homens à felicidade. Todos vós, que amais o trabalho desenfreado, o vosso labor é maldição e desejo de esquecerdes quem sois. O homem é definido como um ser que evolui, como o animal é imaturo por excelência. Logo que, numa inovação, nos mostram alguma coisa de antigo, ficamos sossegados. Aquele que sabe mandar encontra sempre quem deva obedecer. No matrimônio existem apenas obrigações e alguns direitos. Certos pavões escondem de todos os olhos a sua cauda, chamando a isso o seu orgulho. Deus está morto, mas, considerando o estado em que se encontra a espécie humana, talvez ainda por 1 milênio existirão grutas em que se mostrará a sua sombra. Quando se amarra bem o próprio coração e se faz dele um prisioneiro, pode-se permitir ao próprio espírito muitas liberdades. É verdade que se mente com a boca, mas a careta que se faz ao mesmo tempo diz, apesar de tudo, a verdade. O homem que vê mal vê sempre menos do que aquilo que há para ver, o homem que ouve mal ouve sempre algo mais do que aquilo que há para ouvir. Em última análise, amam-se os nossos desejos, e não o objeto desses desejos. Fazer grandes coisas é difícil, mas comandar grandes coisas é ainda mais difícil. A mulher foi o segundo erro de Deus. O homem precisa daquilo que em si há de pior se pretende alcançar o que nele existe de melhor. Aquele que vive de combater um inimigo tem interesse em o deixar com vida. O homem procura um princípio em nome do qual possa desprezar o homem. Inventa outro mundo para poder caluniar e sujar este. De fato só capta o nada e faz desse nada um Deus, uma verdade, chamados a julgar e condenar esta existência. Querer a verdade é confessar-se incapaz de a criar. Se um homem tiver realmente muita fé, pode dar-se ao luxo de ser cético. Os homens graves e melancólicos ficam mais leves graças ao que torna os outros pesados, o ódio e o amor, e assim surgem de vez em quando à sua superfície. Nos indivíduos, a loucura é algo raro, mas nos grupos, nos partidos, nos povos, nas épocas, é regra. A música oferece às paixões o meio de obter prazer delas. Muitos são os obstinados que se empenham no caminho que escolheram, poucos os que se empenham no objetivo. É mais difícil ferir a nossa vaidade justamente quando foi ferido o nosso orgulho. O que o pai calou aparece na boca do filho, e muitas vezes descobri que o filho era o segredo revelado do pai. Nós fazemos acordados o que fazemos nos sonhos. Primeiro inventamos e imaginamos o homem com quem convivemos para nos esquecermos dele em seguida. O castigo foi feito para melhorar aquele que o aplica. Saber é compreendermos as coisas que mais nos convêm. A maturidade do homem consiste em haver reencontrado a seriedade que tinha no jogo quando era criança. Começamos a desconfiar das pessoas muito inteligentes quando ficam embaraçadas. Uma alma que se sabe amada, mas que por sua vez não ama, denuncia o seu fundo, vem à superfície o que nela há de mais baixo. O amor revela as qualidades sublimes e ocultas do que ama, o que nele há de raro, de excepcional, nesse aspecto facilmente engana quanto ao que nele há de habitual. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dos ensinamentos, dê um gostei.
se inscreva e comente suas reflexões aqui nos comentários.